Fala, galera! Como estamos? Tudo certo com vocês? Eu aqui, naquele nível de energia lá em cima para variar, o Avales no nível de energia alguns degraus abaixo no tom de voz, Não, eu não até tô alguns começar a degraus reação. andares. Eu não tô alguns degraus abaixo, eu estou andares abaixo. Pô, Eu sei cara, que mas a gente vai falar de um eu, tema tão legal hoje, a gente vai falar de eu inflação. tô, mas tu tem que entender que esse é meu tom de voz quando eu acho as coisas legais. Ai, ai. Aí o pessoal pergunta, tá, como é que é o Avales que quando tá entediado? Cara, é praticamente a mesma coisa, gente. Na verdade, É, quando é, eu é tô o realmente Avales que entediado. ele existe num universo monotônico, assim. E não só, mas quando eu tô realmente entediado, eu simplesmente não estou fazendo aquela coisa. É, fato, fato. Tu quer saber se tu tá entediando o Avales? É simples, ele te ignora. Por aí. Barbada. Só que tem um problema. As pessoas às vezes acham, ele tá prestando atenção em mim ou não tá? Aí elas fazem pergunta pra testar e eu respondo, ah, ele tá prestando atenção. Aí tipo, não, eu não tô prestando atenção, mas eu sei do que ela tá falando, eu sei o que que ela vai falar com antecedência. Por isso que eu sei que posso ignorar. Não, então, tem duas coisas do Avales que vocês têm que entender, gente. A primeira coisa é que ele fala com um domínio do que ele tá falando e com um tom de voz tão confortável sobre o que ele tá falando que tu sempre vai assumir que ele sabe tudo do que ele tá falando. Ele vai chegar pra ti e vai começar a construir um argumento sobre um filme e tu jura que ele sentou no cinema pra assistir 4 vezes na última semana. E ele não foi ver. Eu mal vi o Esse é o trailer. nível. Só que o que acontece é que esse Guampa geralmente, quando ele não tem o que fazer, ele abre a internet e, diferente da maioria de nós, que vai sentar, vai dar uma olhada nos e-mails, atualizar suas redes sociais, ele vai olhar todas as merdas que as pessoas postaram e tudo que estão falando na mídia sobre todos os assuntos que tu puder imaginar. E aí, É. quando ele chegar pra conversar contigo, ele provavelmente já sabe mais do filme do que tu que sentou pra ver. Enfim, vamos entrar no tópico de hoje, ao invés de ficar Então, falando. hoje a gente vai falar sobre inflações, vamos lá, né? Desculpa, assim, aquele momento de arriação, a abertura clássica nossa dentro do debate nerd é um momento onde a gente começa com as estratégias psicológicas para tentar ganhar o debate Exato. e, e tenta avacalhar com o seu oponente para que ele se perca na argumentação, na discussão. Mas como eu já sei que esse tipo de estratégia não funciona com a Vales, que hoje em dia a gente só faz pela boa vontade, pela reação, mas E hoje a pelas gente vai falar de inflação no mercado de jogos. Especificamente, como eu já mencionei em uma das lives, essa discussão foi trazida à tona pelo aumento de preço proposto pelo pessoal da 2K, que é uma produtora do mundo de AAA, gente. Eles produzem predominantemente esportes, mas eles têm alguns outros jogos. Se eu não me engano, a série Borderlands é deles. eles têm, se não tem total, mas eles têm uma participação no jogo XCOM Enemy Unknown e XCOM eu alguns não sabia. jogos e tem um, se não me engano, é eles. E eu posso estar enganado nessa, mas eu lembro de eles terem alguma participação. Ou eu tô confundindo com a Firaxis. Uhum. Pode ser. Eu também lembro de que eles têm alguma participação em algum dos jogos da franquia Dungeon Siege. Te preocupa que a seção de comentários vai te deixar saber se tu estiver falando merda. Aham. É, Não, mas eu comento porque daí eu já me nós corrijo. sempre podemos contar com vocês para nos avacalhar. Não, mas essa é a graça de comentar. O pessoal corrige e a gente acerta depois as nossas Então me dá até anotações. orgulho, cara. Me dá até orgulho saber que os nossos. Cara, a grande verdade é a seguinte: se a gente tiver gente o suficiente para assistir e nos corrigir, eu já tô feliz. Isso é um excelente sinal. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. É por aí. Mas tá, zoeiras à parte, é, eu acho que argumentos de abertura, tá? Eu, particularmente, eu não tenho problema com o aumento de preços se nós estivéssemos falando do mercado indie. Por quê? Porque o mercado indie, em geral, não tem nenhum tipo de microtransações.
embutidos neles. O que causa inflação, gente? Causa inflação à medida que tu tem mais dinheiro sendo impresso no mercado, o valor do dinheiro cai. E aí, por que o valor do dinheiro cai, mas o valor dos produtos não cai, o valor agregado do produto não cai? Naturalmente o que acontece é que o preço dele sobe. É Só importante que também é uma subida. explicar. Peraí, peraí. Essa não é uma subida de preço associada a valor, essa é uma subida de preço falsa, vamos dizer assim. E eventualmente o que o mercado acaba tendo que fazer é de alguma forma controlando essa subida de preço, seja queimando dinheiro para reduzir dinheiro circulando, seja tendo um aumento no salário, ou seja, o poder de compra sobe junto com a inflação dos produtos. Até vale mencionar que se tu pegar um livro de economia, quando eles falam de inflação, eles não falam de inflação como algo negativo, porque a inflação parte da premissa de que os valores inteiros no mercado sobem. O preço dos salários deveria subir junto com a inflação, Sim, o que não que é aí, garantido. que aí entra uma questão que é o seguinte. É importante o pessoal compreender um dos motivos pelo quais os liberais odeiam governos, tá? E isso tem a ver com a inflação, É. tá? Eu tô usando aqui um exagero, porque não é que os liberais odeiam governo no sentido de querer matar todos os presidentes do mundo, tá? Mas vamos explicar o ponto. Mas não dá oportunidade para eles, cara. É. Enfim, em geral, o governo, ou assim, modernamente falando, os governos eles têm uma coisa que eles podem pedir dinheiro emprestado que se chama bancos centrais. Esses bancos centrais, eles têm o poder de imprimir moeda, e aí entra aquela questão, uma coisa é tu imprimir a moeda ao papel, e Tu outra coisa é tu robotizou imprimir e moeda no cortou a sentido de chamada. imprimir uma riqueza. Tio. Tá, Tio então eu vou sair Avalski. do Aula de jogo, porque economia com provavelmente tio ele vai responder. Avalski. Tio Avalski, a sua chamada cortou. Repite! Eu acho que aconteceu porque eu tava no jogo, já saí do jogo para reduzir o gasto de consumo de internet. Mas enfim, o que acontece? Quando o governo ele imprime moeda e essa moeda não tem uma riqueza agregada, ele gera inflação porque tu tem mais moeda, mas essa moeda, ainda que nominalmente ela tenha o mesmo valor, a riqueza associada a ela é diferente. Sim, isso fazia especialmente. Era especialmente fácil de entender no tempo que existia lastro. Porque Exato. essencialmente tu estava dizendo que tu está imprimindo mais, mas o dinheiro em caixa o ouro em caixa do teu país, ou no caso do Brasil, que a gente tinha em dólar o lastro. Acho que a gente Uhum. ainda tem dólar em lastro. Eu não sei como é que é. Eu sei que a questão do lastro todo é basicamente o seguinte: existe alguma coisa que tem algum peso, alguma coisa em certo grau fixo, que não pode ser simplesmente alterado por uma canetada do governo, e que esse coisa, que é o lastro, vai determinar a riqueza total de um país. Uhum. E aí, com base nisso, ela vai determinar a quantidade de moeda circulando que pode ser feita pelo governo, e aí o governo não pode sair fazendo algo que, por exemplo, é comum que governos de esquerda e alguns governos progressistas façam, que é o seguinte: eles imprimem dinheiro e usam isso para pagar o funcionalismo público. E existe uma forma de imprimir dinheiro que muitas pessoas ignoram, que geralmente é chamada de dívida pública. O que o governo faz? Ele pega um empréstimo e ele vai pagando com o tempo. E quanto mais empréstimos ele vai pegando, mais vai gerando inflação, porque na prática ele está imprimindo moeda. Tá? Ou Sim. é uma forma moderna de imprimir moeda. E aí o que acontece? Um dos argumentos que existe para o aumento de preço é que existe uma desvalorização contínua da moeda. Inclusive, tu vai ver pesquisadores de economia comentando de que conforme tu entra nessa economia moderna, que é uma economia baseada em crédito, tu vai ter continuamente um aumento da inflação e um monte de coisa. O que acontece que complica um pouco a coisa? A impressão de moeda, ela não é o único fator importante a ser considerado. Porque se tu faz
um empréstimo para uma pessoa. Essa pessoa, ela pega esse valor que emprestou e ela, com isso daí, ele cria um produto. E com esse produto, ela vai ter uma riqueza criada e vai pagar o teu empréstimo. A quantidade de moeda não criada vai ser inferior à quantidade de riqueza gerada. E aí tu tem o que alguns economistas chamam de deflação. Tem Sim. várias formas de explicar isso. Mas, em suma, inflação é quando Quando o teu sobe, deflação é quando desce. só que aí a expressão técnica é que não é que os preços sobem, é que a moeda vale menos. Então a inflação é quando a moeda vale menos e na deflação é quando ela passa a valer mais. Dificilmente a gente vai ver uma ação do governo criar deflação. As ações do governo geralmente só criam inflação. Só que as ações de empresas que criam produtos, que criam sistemas, serviços, elas podem ter um potencial muito grande para deflacionar. Sim. E isso vai fazer um contrapeso na inflação. Então, assim, tu chegar e dizer os jogos estão mais caros por causa da inflação, ou os jogos não estão tão caros quanto deveriam estar por causa da inflação, sempre é um argumento complicado, porque eu não conheço uma pessoa, tá, que pode chegar hoje e explicar todo o cálculo inflacionário e deflacionário no Brasil nos últimos 10 anos, Então, considerando e é, todas é mais as coisas. complexo. Esse é um problema extremamente complexo por dois motivos. Primeiro, porque a inflação não é um tópico simples. Exato. É um tópico econômico bastante complexo e é um tema de debate constante em todos os governos. Uhum. E A tem várias impressão e não variáveis. impressão de dinheiro, quanto dinheiro está circulando. Nós estamos falando de problemas extremamente complexos e reduzindo a um quadro, tentando estudar um caso específico. Mesmo quando tu reduz ao nosso caso particular aqui, que nós estamos falando da inflação do preço de jogos, é, nós ainda assim ainda temos uma complexidade extra, que é nós estamos falando de um mercado internacional e o motivador, o cara que está empurrando o preço agora, que gerou essa discussão agora para gente, não é no mercado brasileiro, é no mercado americano e no mercado europeu. O mercado brasileiro já teve altas subsequentes inflacionárias, é só olhar os preços da Steam. O preço mais alto da Steam no ano passado e no ano de 2018 já subiram. A gente teve, acho que, três saltos nos últimos 5 anos de Hum. preços. A gente foi de R$ 99,90 para 129, depois 149 em menos de 6 meses. Depois teve alguns jogos que eu vi que já saíram com preço nominal de 199, que foi quando os jogos de PS4 começaram a se popularizar. E aí a gente teve um aumento do consumo médio do brasileiro dentro do mercado de jogos. E aí a gente começou a ver jogos, eu acho que For Honor ainda veio como 149, mas eu vi pelo menos, vamos dizer assim, tetos para cópias especiais, cópias não standards de jogos já passando de 199. E hoje existem jogos que já lançam a 219. É, isso sem E isso falar é a que cópia padrão, gente. isso é a versão standard, que às vezes não vem nenhum jogo completo, né? Exato. Ou seja, pode ser que vocês vão estar pagando 219 hoje por um jogo em época de lançamento e vocês vão ter uma série de conteúdos bloqueadas por barreiras transacionais, bloqueios de microtransação. Quando é conteúdo exclusivamente estético, eu não ligo e até considero comprar o jogo se eu tiver o dinheiro na hora e se eu tiver com quem jogar. A questão toda sempre tem a ver que não é exclusivamente isso, sabe? Tu tem que levar em consideração que qual é o preço completo. A gente falou um pouco disso, por exemplo, associado em uma das transmissões, eu não lembro agora qual, mas a gente falou um pouco sobre como o preço completo do novo Pokémon é, na verdade, um preço bastante grande para tu ter acesso a tudo.
E ainda assim, tu não tem acesso a tudo que o jogo teria disponível se eles tivessem colocado todos os Pokémons dentro do jogo. O que me sugere que haverão novas expansões vindo no anos subsequentes. Eu até vou dizer assim, em particular, eu prefiro que saiam novas expansões a mais um jogo novo no Ah, próximo ano. Mas isso já é outra discussão. É, e entrando é no importante a ponto. gente comentar, Hum, na hora de comentou isso no começo, que é o seguinte: nós não somos contra a que aumente o valor do jogo se tu aumentar ao mesmo tempo o valor que o jogo tem, tá? Não, é, não é questão de ser contra o aumento do preço objetivamente. Não, é o que que a gente está comentando. Aí a gente vai entrar no ponto que provavelmente o Norte ia entrar, eu interrompi ele. Ao mesmo tempo que tu tem o aumento do preço dos jogos, o que que tu vai ter? Tu vai ter o aumento das microtransações, tá? E aí então, eu acho que isso que o Norte ia comentar, eu acabei fazendo só que destacar que a gente não está sendo totalmente contra o aumento do valor e tal, então prossiga. é por isso que eu coloquei isso no meu comentário de abertura. Quando a gente está falando de aumento de preço para empresas indie, que elas monetizam o seu trabalho completamente em torno da venda, aí eu olho e digo, não, ok, esse pessoal merece poder aumentar o preço, esse pessoal tem que aumentar o preço, porque, bem ou mal, os trabalhadores deles precisam aumentar os salários deles para poder continuar comprando, porque o mercado vai inflacionar todo ano. Tu não tem escolha. Tu tem que dar aumento para essa galera, porque senão essa galera não come. Simples Uhum. assim. Mas aí nós estamos falando geralmente de empresas que têm entre um, quando é um produtor simplesmente individual, a 20 funcionários. Nós estamos falando de empresas que são pequenas, realmente. Produtores indies, ah, por exemplo, acho que foi a CD Projekt. Não, não é a CD Projekt. Qual é a empresa que fez o Kingdom Come Deliverance? Agora não me lembro o nome. Ah, Bom, eu a vou. empresa é uma empresa, eu acho que polonesa. Ela se passa. O jogo inteiro foi feito por uma Warhorse equipe pequena. Studios, Isso, publicado pela Deep Silver. E eu já obrigado. estou da Ah, não, a questão Deep Warhorse. Silver é grande. Sim, a Deep Silver é a publicadora, não é a desenvolvedora. Sim. O que que acontece? Muitas vezes as empresas elas podem desenvolver, mas elas não conseguem fazer toda a parte de publicação. O que que é publicação? Tu colocar numa plataforma e disponibilizar para o público, tá? E às vezes isso inclui também a parte de marketing. Sim, a Warhorse é tcheca, Tcheca. Obrigado. localizada em Praga. Então, e a Warhorse, eles, se tu me disser que eles estão aumentando o preço do jogo deles, ou estão criando novas microtransações para tentar monetizar o jogo deles, eu vou olhar e dizer, meu, vai em frente. Nós estamos falando de uma equipe que até pouco tempo atrás, quando lançou o jogo, tinha 40 pessoas, sabe? Era uma empresa pequena. Eles estavam na BGS de 2018 e eu conversei com eles, e foi muito interessante ver exatamente isso. Os caras estavam lá. Cara, eles vieram pro Brasil e não tinha uma pessoa que falava português. Eu olhei assim, tipo, meu, tu tem que ter muita coragem pra vir no Brasil e não ter É quem fala muito, português. é muito peito, O cara. o nosso público é o público que reclama quando os jogos não têm legenda em português e tipo já o pessoal já tá reclamando quando não tem áudio em português. Então tá numa situação do tipo haja coragem pra fazer Pois isso, é, né? e isso que a nossa classe média está subindo bastante a qualidade do inglês, vamos dizer assim. Tipo, a nossa classe média alta agora, o número de pessoas que conseguem falar inglês dentro da nossa população está aumentando. Sim, Então, mas ainda assim, não é a maioria da nossa população, não é um grande número, e nós somos um consumidor chato. O gaúcho, então, nós dois que vivemos no Rio Grande do Sul, o gaúcho é um consumidor especialmente chato em todos os mercados. sim. Mas gente, quando eu digo chato aqui, não é que ele é um cliente
problemático, mas ele é um cliente difícil de satisfazer. É isso que eu tô querendo dizer, tá? Vocês podem, se um dia vocês circularem, resolverem vir para Porto Alegre, façam o seguinte: venham uma vez a Porto Alegre, anotem o nome de alguns pequenos lugares, bares, restaurantes, e daqui a um ano, checa para ver se ainda está aberto. A esmagadora maioria vai ter quebrado. Cerca de. Se no resto do Brasil é 90% de quebradeira, aqui certamente passa dos 95%. É muito difícil abrir negócio no Brasil. E é especialmente difícil abrir negócio no Rio Grande do Sul. Até porque nós temos que lidar com inflação. Cada vez, além da inflação, nós estamos tendo um segundo problema agora no Brasil, que é perda do poder de compra do real. Sim. O real está desvalorizando. Então, nós vamos ter um aumento de preço que não é só culpa do aumento de preço do jogo. Nós vamos ter também um problema aí que é a nossa moeda não está valendo nada e bem ou mal a maioria dos jogos, principalmente dos jogos AAAs, são de fora, não são produções locais. Nós temos poucas empresas e desenvolvedoras, publicadoras e desenvolvedoras no Brasil. Então é natural que A, o mercado de câmbio nos afete e B, nós sejamos dependentes do mercado americano. E tem uma coisa que é importante destacar, é que para muitas pessoas do agronegócio é bom isso, porque eles vendem em dólar. É verdade, é Então, verdade. assim, a pessoa fala, quando a gente fala, o dólar está alto, o dólar estar alto não significa É bom para uns e objetivamente, ruim para outros. não significa que vai foder para todo mundo, tá? Sim, se tu ganha em dólar, é bom. Mas aqui entre nós, se tu ganha em dólar e tu tá morando no Brasil ainda, tu é um baita de um malandro, né? Uhum. Porque tu tá querendo te aproveitar. E não é o melhor malandro, vamos dizer assim, porque se tu realmente quiser te aproveitar, tu tem outras opções interessantes. Mas enfim, né? Deixamos esse lado mais quieto. Voltando para a discussão, eu vejo o quê? Eu tenho um problema com os AAAs aumentando os preços. Meu Meu problema problema com os é com AAAs aumentando os preços, vários preços junto com um monte de microtransação e parece que eles pois focam é, mais em elementos de microtransação do que propriamente em criar um jogo, tá? sim, e uma coisa que o pessoal às vezes não percebe, mas a gente já falou múltiplas vezes aqui, microtransações hoje é o principal ganha-pão dessas empresas. Sim. A EA, eu vou ver se eu acho o número certinho aqui, mas se eu não estou enganado, o Aí faturamento dela subiu mais de 30% e tem que desde lembrar que eles também que implementaram. tem dois programas de assinatura, tá? Sim, Na verdade, eu acho que são três, que é um para console e dois pro PC. Um pro PC é premium e o outro é, é ó, mais standard. só em microtransações da EA associados ao FIFA, eles fizeram mais de US$ 1 bilhão em 2019. Só em microtransações. Eu li uma vez também que as empresas, se 18% dos consumidores jogarem o jogo e fizerem microtransações durante 3 meses, eles já ganham o suficiente para tornar o jogo lucrativo, independente do lançamento do novo FIFA ser bom ou ruim. Exato. E na prática, uma coisa que a gente tem percebido é que eles estão cada vez mais focando em ter elementos de microtransação do que em ter elementos propriamente para fazer um jogo bom. Sim, e outra coisa, né? Vamos ser bem honesto. FIFA, NBA, todos esses jogos de esporte, raramente eles implementam grandes alterações nos seus jogos. Sim, Quando eles lançam um novo jogo, porque o lançamento é anual. Quando tu lança um jogo por ano, das duas uma, ou o teu jogo está praticamente pronto,
e tu só tá fazendo umas reskin, retrabalhando nele, ou teu jogo é extremamente curto. E é essencialmente isso. Na verdade, o NBA 2K21, em comparação com 2K20, ele simplesmente ele vai ser um reajuste no roster, que tem que atualizar os times, que é algo que eles na verdade poderiam fazer com um pacote. Não precisava ser um jogo novo. Uhum. E provavelmente tem algumas mecânicas que foram levemente alteradas. Mas o centro do jogo, a engine do jogo já estava pronta. Como os comandos, o controle dos jogadores, com certeza não será alterado. Não tem assim, olha, o jogo está pronto, gente. Não tem nada para ser mexido. Agora, quando é que provavelmente qual é o próximo jogo que vai ser uma diferença gritante na série 2K? Provavelmente vai ser o 2021. Aliás, o 2022. Por quê? É, Porque o 2022 vai sair já sendo pensado no PS5. Já vai sair sendo pensado na nova geração. sim. E aí tu tem, às vezes dá muito mais trabalho criar um jogo para uma nova geração, porque muitas vezes envolve com isso tu ter uma nova engine ou tu ter melhorias na engine. Até É, vou dizer assim, ó, se tu é um developer que já mexe na Unreal Engine 4, saltar para Unreal Engine 5 provavelmente não será muito complexo. só que tem que lembrar que muitas empresas elas têm as próprias engines. Sim. E é mais isso que eu estamos também comentando. Não sei E se é o caso especificamente desse jogo, não sei em que engine o, o 2K12, aliás, o 2K20 roda. Isso eu teria que sentar e dar uma pesquisadinha rápida, mas ainda assim, vamos dizer, aí é o momento que justifica para mim um salto de preço. Porque daí tu tá sim. tentando adaptar, tu tem toda uma adaptação de código, tu tem que retreinar a tua equipe, bem ou mal, a nova Unreal Engine, ela está inserindo uma série de novas tecnologias vinculadas a cálculo de luz, vinculadas a cálculo de polígonos, que eu não sei se isso não vai afetar de alguma forma como tu faz modelos dentro do jogo, mas E aí com tem que lembrar certeza. que, galera, não esperem que aquilo que a gente viu no trailer de divulgação a gente vai sair vendo já no que vem, tá? É, o que eu tô dizendo é do tipo, a tecnologia tá ali, sabe? Só que aí o cara pode olhar, por exemplo, eles vão. Provavelmente o 2021 já tá sendo feito nessa engine? Sim. Mas provavelmente ele vai ser feito na base da gambiarra, adaptado da Unreal 4, assumindo que eles usem Unreal. Mas é do tipo, com certeza os primeiros jogos na Unreal 5 serão usando modelos de nível de Unreal 4, Sim, salvo isso pelas empresas que realmente põem o tempo para ou fazer. o dinheiro, ou o É, dinheiro. E aí quando a gente tá falando disso, mas a é que tu gente põe o tá tempo de falando. um jeito ou de outro. Se tu pôr dinheiro, tu contrata mais gente. Sim, sim, não, mas o meu ponto é destacar que tu podia colocar tempo no sentido de esperar um pouco pra lançar ou contratar mais gente. Ah, tá, tá. É que quando eu falei de tempo, eu tava pensando em hora de trabalho mesmo. Não, eu entendi o que tu quis dizer, eu só quis deixar mais claro pra quem tá ouvindo. Beleza, beleza. Tá? Eu sou chato, mas enfim. E ah, uma coisa que é importante destacar é o seguinte: esses jogos que estão chegando agora, tá? O jogo está sendo feito com a Unreal Engine e vai ser lançado agora. Tipo, não dá para esperar, não. Vai sair com todas as melhorias da Unreal 5. Jogos que vão sair 1 ou 2 anos aqui para frente podem trazer alguma coisa da melhoria, tá? Ah, Porque sim. eles não vão. Essa galera não vai pegar assim, vamos parar tudo que a gente tá fazendo, vamos tentar trazer para Unreal 5. Não. Uhum, Eles vão ver, olha, galera, enquanto a gente tá terminando o jogo, vamos ver se dá para trazer alguma coisa para Unreal 5. uhum. Se não der, azar. O- Até alguns dos jogos que estão em ampla promoção agora me sugerem que existem novos lançamentos vindo que já vão vir com essa nova price tag, tá? A 2K, a 2K vai fazer com o NBA, não tem, o pessoal pode chiar o quanto quiser. Eu não tenho nem dúvida de que eles vão fazer esse reajuste de preço. É,
eu acho que eles, diferente do resto do mercado, eles e a EA, especificamente para esses jogos, se tu me dissesse pelo menos que nós estamos falando de um jogo single player que não tem microtransação, tipo, se a, se a EA tivesse feito isso com um jogo que nem o Fallen Order, tá? Aí eu ia olhar e dizer, tá, beleza, perdoo. Por quê? Porque o Fallen Order é um jogo single player, é um jogo completo, por assim dizer, que tá vindo. O fato de que ele tá vindo com uma price, se ele tivesse vindo com uma price tag um pouquinho mais alta, eu ia olhar e dizer, tá, beleza, eu entendo. Mas no caso do 2K, da série NBA 2K, vai vir porque os caras são gananciosos e porque o pessoal é trouxa de pagar. É, Tanto que vamos teve lembrar uma o promoção não faz muito tempo do 2K20, viu? Tava por de 149, ele tava por 50 e uns quebrado. Eu até comprei. vamos lembrar de alguns outros jogos. Um exemplo que é interessante, né? Outros jogos e outras empresas, né? Porque a gente está Sim. falando da EA, da 2K, mas, por Ah, exemplo, é a que esses são os dois Activision, que me perturbam mais, sabe? a Activision com o COD. Sei. Então, assim, o pessoal do Bang com Destiny 2 até hoje tá mais tranquilo. Uma época, quando eles estavam com a Activision, era um pouco mais agressiva a situação. Tá? Mas, assim, o preço dos Destiny 2 até hoje tem gente que tá de cara porque quando o jogo saiu de graça, o pessoal que comprou na Battle.net ainda não recebeu o brinde, tá? Então, é uma Eu não situação. saberia. Eu não saberia porque do tipo, eu comprei o jogo, eu não sabia nem que tinha um brinde pra vir. Na verdade, não tem. Esse é o ponto que o pessoal tá, tipo assim, ok, galera, eu comprei o jogo foi pra Steam de graça. Tá, e o que que foi? Eu sou trouxa? Aham. Parece que, tipo, bem assim. Tanto é que, assim, eu não vou dizer que a Bang tá mal, mas o pessoal que gosta do jogo faz uma propaganda meio exagerada de que o jogo tá bom, tá? Os problemas das microtransações continuam. Então, assim, tem uma certa. Aquela coisa de temporada que é uma coisa que eu vejo que muitas pessoas têm uma certa raiva, que assim, quando sai a temporada nova, geralmente tem uma ênfase maior das empresas e o que eles estão vendendo de novo, e não no conteúdo que vem para o jogador poder jogar. Ah, Né? cara, eu sei o que que aconteceu com Destiny. Com Destiny o que aconteceu é muito simples. Serão novos jogos de tiro que são gratuitos ou muito mais baratos, como por exemplo Fortnite. E Sim. aí, por mais que sejam jogos drasticamente diferentes, o Fortnite não tem elementos de RPG, ele é um Battle Royale. Aham. Faz perfeito sentido tu me dizer que isso é do tipo, não são mercados que deveriam concorrer, mas concorrem. Essa é a realidade. Em alguma medida concorre. Inclusive, o que Exato. eu vejo do pessoal do Destiny 2 é que o pessoal que permaneceu é muito mais o pessoal que tem amigos e é o pessoal que faz as raids. Que ainda é uma Então, coisa que eu concordo que eu não conheço agora de cabeça um outro jogo que tenha raids tão interessantes no mesmo estilo de gameplay do Destiny 2. Há sim. rumores de que o Warframe vai trazer raids nesse sentido, só que tem um problema, esse rumor parece que já tem 3 anos. Tá. Mestre, eu E preciso fazer uma interrupção bem breve no nosso debate. Estamos gravando de novo, vamos seguir aí. E eu me perdi um pouco no que tu estava argumentando agora. é, a questão que eu ia trazer era a questão de lembrar o que aconteceu. É na época do lançamento de Anthem. Hum. E eu não lembro qual é o jogo da Blizzard que foi lançado, que as empresas demitiram um monte de pessoas que estavam envolvidas com a produção desses jogos. E aí eu lembro que a gente comentou, assim, do tipo que foi. O pessoal que foi demitido, quase todos eram associados ao pessoal de marketing. Ou seja, o que parece que foi feito com todo o dinheiro que as empresas estavam ganhando era essencialmente investir em marketing. Mas é que, cara, aí entra uma outra coisa. Tu não pode simplesmente tirar o teu ganha-pão, sabe? Tu não pode demitir quem realmente está produzindo os teus jogos, porque daí tu está demitindo.
literalmente a galinha dos ovos de ouro. Sim, mas o outro ponto que eu vejo é o seguinte, tem decisões que foram tomadas nos jogos que a gente pode saber que foram tomadas pelo time de marketing, não foi do pessoal Sim. dos desenvolvedores que tomou. E aí o que a gente consegue imaginar? Que ao menos uma parte das É, coisas foi tomada nesse sentido, e daí a gente pensou. Eu lembro que na época a gente comentou assim, do tipo, olha, será que agora as coisas vão melhorar um pouco? e uma Porque isso. coisa que encarece muito os preços dos jogos AAAs, e é o principal motivo pelo qual eu sou contra a alta de preço deles. Eu tenho um argumento até, vamos dizer assim, simples no sentido de que eles não precisam aumentar os preços deles, visto que eles ganham mais cobrando menos e tendo microtransações. Sim, Claramente, microtransações para eles é um modelo de negócios ideal, onde eles e têm. é algo que não é qualquer empresa vai conseguir fazer. Exato. Tá? A maioria dos É... indies não consegue fazer microtransação. O pessoal da Devolver, não, da Digital Extremes, que é o pessoal do Warframe, eles mesmos têm algumas dificuldades de manter o pessoal fazendo microtransação. Uhum, Porque, tanto que eles têm que fazer, geralmente eles fazem microtransações associadas a pacotes, tá? Então, tá. então não é um negócio que qualquer empresa vai conseguir competir com eles e eles podem, se estão abusando, abusem direito, né? Façam um jogo por um preço menor. Sim, exato. Aí que tá. É por isso que o Fortnite fez tanto sucesso. Aham. O Fortnite foi uma jogada inteligente. Eles fizeram o quê? Eles deram um jogo de graça. Tu tem todo o esquema de gameplay do jogo gratuito. Só que eles focaram o divertido, vamos dizer assim, do jogo, do Fortnite. Não é exclusivamente o lado de, tu é bom no jogo. É também um foco importante, um foco grande na customização do personagem. Que dá Aliás, que é a identidade. mesma coisa que, na minha opinião, tá acontecendo com o. Pra mim é o centro do Fall Guys. Pra mim, Uhum. o Fall Guy, o motivo pelo qual aquele jogo pra mim tem futuro é pelo fato de que ele bate nas mesmas teclas que um Fortnite da vida, só que ele tem um estilo de gameplay que ele é totalmente diferenciado, que é o estilo que a gente chama de party game. Uhum. Que não me entenda mal, eu acho um estilo de jogo bastante divertido. Me dobrava de rir, passei tardes a fio adorando jogar Mario Party no Nintendo 64 com os meus amigos. Eu joguei bastante Mario Kart. Eu lembro que eu cheguei a treinar no Super Smash Bros. Apesar de que aí tu tá falando de um jogo de luta e de um jogo de corrida. Sim, sim, mas eles têm alguns elementos que foram pensados para serem party games. Ok. Bom, era esse o comentário que eu queria trazer do Fall Guy. Tá? E é o motivo pelo qual eu acho que o pessoal. Que eu acho que a 2K e os outros. As outras AAAs estão rateando com esse aumento de produção. Aliás, com esse aumento de custo dos jogos deles. Porque o que eles vão acabar fazendo é limitando o mercado deles. Porque, Aham. bem ou mal, as pessoas estão mal de grana. A maioria teve, eu acho que nos Estados Unidos, que é onde está tendo o aumento agora de preço, que gerou o debate, é, cerca de 30%, se eu não estou enganado, da população deles está desempregada. E A é um. situação tá bem pesada mas o ponto que eu vejo, o Norte até tá sendo bem assim, simpático com as empresas. Eu tô simplesmente querendo chegar e dizer assim, ó, a galera, não, o cara tá sendo simpático, do tipo, não, acho que não vai dar sucesso comercial para as empresas. Pois é, Eu tô eu acho que é olhando, uma estratégia de marketing ruim. tá, eu tô pouco me lixando se é uma estratégia de marketing ruim ou não. Eu acho que isso é canalice, tá? Tipo, eu não vejo, é uma, canalice. Tá, tipo, não tem pra mim tanto assim. Por isso que eu digo, o Norwich tá sendo muito simpático com essas empresas. Que se É que dependesse. eu não consigo. Vamos dizer assim, ó, eu concordo contigo que é bem provável, mas aí eu não tenho dados para dizer, entendeu? Eu não tenho Tá, como olhar e te dizer assim, não, eu conheço o time de marketing que monta a estratégia de preço deles e são tudo um bando de filha da puta. É bem provável, mas aí tem mais a ver com o meu preconceito com a área.
Eu não sou fã da área de marketing. Na verdade, o meu problema não é a área de marketing, o meu problema é os marqueteiros em geral, porque eu conheço a maioria eu conheço, tem colegas que são marqueteiros, então assim, a formação deles, aí eu olho assim, Mas é cara, que, não. cara, aí que tá. Quem é que compõe a área? O que que faz, tipo, a área de marketing pra ti é o conhecimento ou são as pessoas? Pra mim são as pessoas. Sim, é Até porque isso o que eu digo. conhecimento são produzidos pelas pessoas. Eu conheço as pessoas e eu conheço o conhecimento que elas produzem. Esse é meu ponto. Então, aí eu do tipo, eu só generalizo no sentido de que, ok, devem ter bons indivíduos dentro do setor de marketing, que são a exceção. Por isso que daí eu falo do setor de marketing como um todo, porque eu não estou falando desses indivíduos. Esses indivíduos, Aham. para mim, são o ponto fora da curva. É que nem, por exemplo, falar que a galera falar que físicos em geral são arrogantes. São. Tem poucos que não são. E eu posso falar porque eu sou físico. Sim, mas o ponto, vamos resgatar um ponto que eu ia comentar. Quando deu aquele treta com o Anthem, eu não lembro qual foi o jogo da Blizzard, eu acho que foi com a saída da Bang, da Activision Blizzard. Logo deu uma certa treta, porque foi demitida uma galera do time de marketing. E aí, basicamente, o ponto que eu quero colocar é o seguinte: time de marketing foi demitido, provavelmente é porque, número um, eles tinham pelo menos parte da culpa dos problemas. Ou seja, eles tomaram algumas das decisões que estavam desagradando os jogadores. Tá? Isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto o pessoal percebeu, olha, essa galera não é importante para fazer jogo, eles não fazem jogo. Tá? E aí eu digo o seguinte, quando eu vejo esse aumento de preços, esse aumento nem exatamente um aumento de preço, é um aumento de preço com uma forma bem exploradora de microtransações, eu só consigo pensar o seguinte: olha, provavelmente eles estão pensando que eles vão conseguir investir parte do dinheiro que eles ganham em publicidade e pelo menos e conseguir faturar mais do que eles estavam faturando. E de fato, eles estão conseguindo. Uhum. E A até assim, única ó, uma outra alternativa, coisa. a única Não, alternativa vai do lá, povo termina. é chegar e dizer assim, ó, olha, cansei. Aí eles vão ser obrigados a atenderem, a fazerem uma programação eficiente. Então, até uma coisa que eu geralmente argumento contra demitir o time de marketing. Tipo, a menos que eles estejam fazendo crack. Se eles estão rateando, ou seja, eles estão vendendo uma ideia que não tá dando, não tá dando sucesso, não tá vendendo, aí ok, beleza, eu acho que tem mais que demitir mesmo. Porque daí é eles que não estão entregando a parte deles, sabe? Do mesmo jeito Sim, que só que às se um vezes. time de desenvolvedores não tá entregando, pra mim é o time de desenvolvedores que tem que ir pro saco. Sim, só que às vezes o que acontece não é o time de marketing que não está entregando, é as políticas que estão sendo colocadas para o time de marketing fazer que são políticas erradas. Ah, mas aí tu tem que bater. Sim. Essa é a Não, não. desgraça, é que quando. Aí que o time de marketing tem que ser o herói da coisa. Pois é que tá. Pra mim, quem tem que montar, por exemplo, estratégia de preço é o time de marketing. Ou seja, se tem alguém que eu vou colocar como culpado, por assim dizer, de um aumento de preço de um conjunto de jogos, é o time de marketing, porque a estratégia de preço não é o setor financeiro de uma empresa que tem Aham. que controlar, porque isso tem a ver com como tu vai vender teu produto. Tá, mas é por isso que tu é contra ou por isso que tu é a favor Não, de calma, demitir o time calma. de Aí que marketing? tá. Eu sou contra demitir o time de marketing se ele está fazendo o serviço direito, tá? O que inclui fazer uma boa estratégia de precificação. Por quê? Porque vender o teu produto é necessário. Sim. Tu só E demite o isso. teu time de marketing se ele tá fazendo craca ou se tu não tem como pagar. Sim, eu vou ser bem sincero, isso eu nunca tive discutindo. Não tava discutindo assim, não, o que vamos fazer. Inclusive, galera, eu acho, tá? Eu acho, não só acho, tem dados que eu tava levantando, não vou conseguir trazer aqui agora, mas eu já levantei dados que mostram que para algumas empresas, uma das melhores estratégias de venda é fazer o jogo de graça e vender microtransação, tá? Sim, Tipo, é de longe. e repito, eu estou falando de uma estratégia de venda. Eu não estou falando de uma estratégia de
como alguns dizem, de uma estratégia de publicidade do jogo. Porque às vezes o pessoal pensa, não, vou divulgar o jogo fazendo de graça e depois vou cobrar. Não, tô falando de vender o jogo. Pois é, pra mim, não tem. Quando tu baixa o preço da coisa, a coisa vende mais. É simples assim. Por exemplo, pega o Henry Stickmin Collection, aquele jogo bobajada que eu compartilhei com vocês no chat do Debate Nerd esses tempos. Sim. Cara, aquele jogo é muito divertido, é completamente zoeira. E o principal motivo pelo qual eu vejo que ele provavelmente deve estar vendendo bem é que o preço dele é barato. Ah, é um jogo bobinho que tu termina em 4 horas? É. Em 3, 4 horas tu provavelmente conseguiu todos os fins do jogo, viu todas as falhas, morreu de rir no processo. Tu provavelmente não vai ter conseguido todos os achievements, que tem uns troços bem escondidos no jogo. Uhum. Mas tu conseguiu bastante coisa, vamos dizer assim. E tu Eu vou te divertiu citar, horrores. E tu provavelmente nunca mais vai revisitar esse jogo. É, eu vou citar um outro jogo, Kill It With Fire. sim, que tu tá jogando agora, inclusive, porque eu vi no Discord. Sim, o New World tá gastando muita internet, então vou pegar um jogo que não gasta Sim. internet. Tá. Mas o jogo é super divertido, tá? Tipo, e galera, assim, não é um jogo que eu vou chegar, eu vou jogar, nossa, vou jogar trocentas vezes. Não, vou jogar uma ou duas vezes. Eu já terminei ele, mas eu acho o jogo super divertido. Uhum, Ah, claro, uhum. se tu tem aracnofobia, ele é um pesadelo. É verdade. Tá? Ainda mais quando tem uma aranha que pula na tua cara numa das missões, a partir de algumas missões, tá? Então, aranha zumbi eu acho que é o pior de todos. Ok, e aí eu tenho uma coisa pra dizer. Imagina esses dois jogos com uma price tag de 100 pila. Não vende. Simples assim. E pior Aliás, que tu podia fazer um jogo com uma price tag de 100 pila e querer fazer, não, nós vamos dar conteúdo de 100 pila, cara. Tu tá matando a aranha com lança-chama, tu quer fazer conteúdo de 100 pila por isso daí como? não tem. Por mais assim, ó, pode ser. E isso que eu ainda Ah, vou te dizer assim: o Kill It With Fire tem pelo menos um pouco de replayability, entendeu? Porque tu sim. pode começar a mudar quais são as armas e te desafiar de uma forma ou de outra. E tem um modo de munição infinita. E tem um modo Isso. que tu fica pequenininho do tamanho das aranhas. E mesmo assim, eu não consigo ver esse jogo com uma price tag subindo muito. Se ele É, subir, as pessoas não vão comprar. Simples assim. Aí quando tu pega exatamente. num jogo AAA, onde tu tem realmente tu tem mais produção, tu tem todos os outros fatores, vamos dizer assim, que justificam dentro desse mercado um preço um pouco mais alto. Beleza, eu entendo. Só que à medida que tu vai aumentando o preço, tu reduz a quantidade de pessoas que têm dinheiro para poder comprar. É simples assim. Aham. Não tem mistério. E se a principal fonte de lucro desse jogo são as microtransações, tu não quer fazer isso. Tu quer que a maior quantidade de pessoas possível consuma. No máximo dos Até máximos, o que tu pode porque, fazer, diga, até porque, via de regra, as pessoas gastam proporcionalmente mais com microtransação do que elas gastam com o jogo. sem dúvida. Com a compra do jogo, a pessoa vai pensar o seguinte: não, eu preciso comprar o jogo, senão eu não vou poder jogar. Com a microtransação, elas vão pensar: eu estou gastando porque eu quero, para mim. Então elas vão tender a gastar mais. Por quê? Por- Porque se elas acham que é justo, bah, meu filho, elas vão comprar. Elas só não vão comprar se elas acham que é justo. E o pior de tudo é o seguinte, cara. Microtransação, geralmente, para tu fazer. No Brasil, às vezes, tu tem outra opção, tu pode fazer por boleto. Mas a maioria das microtransações tu faz por cartão de crédito. O que quer dizer que tu Sim. não vai sentir a transação na hora. Quando tu vê quantas transações tu fez, se tem muita gente que nem olha direito para o que está na conta do cartão de crédito e simplesmente paga. E aí tu E entra aí tu porque alguns reclama do pais. banco. Tu não E aí, reclama do jogo. sim, e por isso que alguns pais começaram a ter controles mais fortes sobre os seus filhos, É, sim. começaram a exigir que as empresas controlassem os filhos deles, esse tipo de coisa. Por quê? Porque eles começaram a ver a fatura do cartão de crédito. Eu não vou nem entrar nesse debate, porque se a gente entrar Não, nesse debate de novo, a gente vai longe. sim, eu só tô trazendo o ponto. Então, assim, tem muita coisa muito melhor que dá pra fazer. Inclusive, não sei o quanto o Norte vai gostar que eu vou comentar disso, mas eu e o Norte já tivemos nossas aventuras. Ainda temos Uhum, nossas aventuras de desenvolvimento de jogos sim.
E uma vez eu comentei com ele, olha, cara, se tu tiver um dia interessado em fazer um jogo pra ganhar dinheiro, a gente faz free to play, papapá, papá, e ele olhou assim, eu não tô interessado em fazer um jogo assim pra ganhar dinheiro. Que pena. Pois é, e o pior de tudo é o seguinte, eu concordo contigo. A gente faria muito dinheiro. Tá? É, Cara, eu conheço, eu tenho uns amigos que eles trabalham com a parte de modelagem, essas aham. coisas. Se eles pilhassem fazer jogo, olha, em um ano a gente tinha pelo menos uns 2 títulos simplesinhos que era só pra ganhar dinheiro, tá? Sim, sem Tipo, dúvida, sem dúvida. gente, não tô falando de jogo ruim, tá? Não tô falando de Não, jogo porco feito, eu tô falando de um jogo que seria gratuito pra ganhar dinheiro, pouca necessidade de manutenção, cara, é pouco. simples. É, a gente precisaria fazer para fazer o segredo para fazer dinheiro hoje em dia no mercado de jogos é tu fazer um jogo que seja A, viciante, Aham. B, facilmente monetizável, ou seja, entupido de microtransações, e Entupido de C, coisa essas que tu pode microtransações. colocar Sim, microtransação. Esse é o grande segredo de Warframe. é. E essa Tá? a C, na minha opinião, é fazer que essas microtransações sejam em gerais estéticas para evitar que enchem o teu saco. E não Porque o só, pessoal vai ficar brabo, com razão, se teu jogo virar pay to win. ou tu faz como o pessoal do Warframe faz, coloca microtransação de boosters, ou do tipo assim, tu consegue o item no jogo, mas tu pode conseguir ele mais rápido na microtransação. Só isso. É, apesar de que essa do Warframe eu acho sacanagem. Do Warframe eles já estão começando eles já começaram a sentir o pessoal reclamar, mas o meu ponto é o seguinte, enquanto tu não limitar a pessoa e de tal modo que ela não perceba, tá? Não é se é ou não é, ela não pode perceber que o fato de ela não estar pagando está fazendo com que ela não tenha acesso a uma determinada parte do jogo. Enquanto ela não tiver essa sensação, ela vai continuar jogando. Ela pode não concordar com todas as microtransações, mas Sim. ela não necessariamente vai reclamar. Comentário Warframe, rápido do Katsu aqui. Esse é essencialmente o modelo da Riot com a League of Legends. E eu olho e digo, Katsu, sim, a gente não está reinventando a roda, a gente está simplesmente pegando o que a gente sabe que funcionou. inclusive, uma coisa que eu já vi que eu digo para uma empresa que quer ganhar dinheiro, tá? Eu faria isso. Se tu tem um jogo free to play, tu contrata um cara permanente que a única missão dele é fazer skin. É, e tu vai ter essencialmente dois custos para essa produção. O custo A é a manutenção do servidor, porque bem ou mal tu tem que ter um servidor funcionando para jogo online. E se tem uma coisa que absolutamente todos os jogos para realmente fazer dinheiro, ele tem que ter um aspecto competitivo, ele tem que ter um aspecto onde tu tem jogadores interagindo com outras pessoas. Se não tiver Ele tem que ter um esses, aspecto competitivo e ainda digo mais, é um competitivo com cooperativo dá todo o segredo. Se tu também consegue, funciona. É. se tu consegue misturar essas três coisas, o jogo, né, com algum aspecto de cooperação e outro de competição. Não precisa ter as duas coisas ao mesmo tempo, na É que eu mesma diria que ação. nós somos criaturas sociais, e por sermos criaturas sociais, uma excelente forma de vender o jogo é tu ter interação com outras pessoas. Aham. Na minha opinião. Até É, comentando do New World que eu tô jogando o teste público, o que tá sendo um porre é que eu não tenho nenhum dos meus amigos com acesso ao teste público. Então, isso é um saco. E esse é um motivo pelo qual, por exemplo, eu acho que For Honor foi um jogo que meio que deu certo. Ele tem, pra mim, essa é a principal falha de For Honor. O lado social de For Honor é muito limitado. E Eu aí tenho, eu já conheci história de gente que até hoje tem o mesmo clã de Battlefield e de COD. E não estamos falando de galera que tá jogando há 5 anos, não, é galera que tá jogando há mais de 10 anos esses jogos. e ainda assim, eu vou te dizer, ó, For Honor é um dos jogos que deu errado frente a outros, é só por isso. E eu te Uhum. garanto que ele não só se pagou, como ele continua se pagando pelo time de desenvolvimento que eles ainda têm dedicado ao jogo, produzindo novo conteúdo para o jogo, rebalanceando o jogo da melhor forma que eles conseguem, o que não é uma grande coisa. É, aquela coisa rebalanceando o jogo praticamente cada mês precisa de um balanceamento, cada hora, né?
Sim, e é por Quanto mais isso que eu eles bato na corrigem, menos eles vão tecla. corrigir. A maior parte dos novos conteúdos, tipo novos personagens que estão sendo lançados, podem ser comprados imediatamente com recursos in-game, tá? Sim. Tu tem que jogar pra caramba pra conseguir comprar esses personagens? Tem que. Não vou mentir, assim. Tu tem que estar jogando todo dia, provavelmente, pelo menos fazendo todas as diárias. Mas, pelo simples fato que eles fazem isso, eles conseguem monetizar através de microtransações, porque tem gente que ou não tem tempo ou não tem saco. Uhum. Então, é muito mais interessante para eles monetizar dessa forma, e nós estamos falando de um jogo que veio com uma price tag de jogo AAA. É, Uh, é muito ainda mais que interessante para eles monetizar dessa forma, ou ou monetizar free to play, do que tentar monetizar em cima de aumentar preço. e não só. Perceba uma coisa, eles não ficam fazendo uma coisa que algumas empresas fazem. Que assim, cada atualização é um pacote que tu tem que comprar. Aham. Tu tem acesso àquela parte que tu tem. Então, assim, uma coisa que Ah, até hoje Diablo. tá. Diablo fez isso. Então, é um problema que eu vejo que assim, se tem uma coisa que eu posso dizer que eu elogio a DA, que é o seguinte: todo o conteúdo tá gratuito no Warframe se tu quiser. Uhum, Agora, se tu quiser comprar alguma coisa, cara, tu tem um pacote pra comprar aquela coisa. sim. Tem trocentos pacotes e tudo mais, mas assim, eu conheço gente, conheci várias pessoas que assim, eles só jogam com um ou dois Warframes. Uhum, Eles não, tipo, fizeram os outros pra maestria e largaram. Os caras têm dois slots ocupados até hoje no Warframe, tá? Tipo, que no Warframe, enfim, não vou entrar tanto mérito. Mas o ponto geral é o seguinte: esses caras, o que eles fizeram? Ah, eu quero esse Warframe, eu vou comprar ele, e deu. é, Tá jogando. Ah, o cara, eu acho que na época que eu conheci, eu acho que o cara tinha 700 horas, eu tava com umas 500, assim, cagado. E o cara, tipo, então, é isso. Estamos fechando o tempo do. Estamos fechando o nosso tempo de debate. Tu tem colocações finais, Avalski? De cabeça agora não me vem nada. A minha Talvez. colocação final é a mesma de sempre. Votem com a carteira. Que quando tu É... vota com a carteira, eles sentem no bolso. E quando eles sentem no bolso, eles fazem o que a gente quer. É o único jeito. Se o jogo der errado comercialmente, eles param de fazer isso. É sempre assim. Então tá, gente. Muito obrigado. Valeu pelo debate. Obrigado pela participação do chat. Se vocês tiverem novos temas, postem nos comentários do vídeo no YouTube. Ou até no vídeo dentro que fica salvo do Twitch. A gente está sempre olhando. E até a O próxima. Twitch, depois de um tempo, ele desapaga, mas a gente olha. Mas a gente tenta dar uma olhada que daí a gente vai tomando nota, né? Do pessoal. Grande abraço a todos e até a próxima. Até mais.